Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e você está no canal Astrocartas. Como vocês sabem, o canal que fala sobre astrologia e sobre cartas, né? Cartas do tarô, de uma série de oráculos. Bem, hoje nós vamos falar sobre o céu. Vamos falar, portanto, de astrologia. Normalmente eu faço os vídeos com relação à lua nova e lua cheia, tá? Eu gostaria de acrescentar aqui algumas coisas que eu acho importante saber. A lua nova e a lua cheia marcam momentos importantes dentro de um período. A astrologia é uma medição de tempo, uma medição e uma interpretação do tempo em que esses planetas fazem aspectos, né, se encontram no céu e tudo, e que vão criar ciclos. Essa é a astrologia, tá? O que acontece? Acontece que muitas vezes a gente está falando de um processo logo, em que as lunações elas vão marcar determinados starts, né, determinados cliques, né, para poder acelerar ou retardar determinados processos, tá? Especificamente, a gente está vivendo uma lua minguante muito importante. A gente passou esse ano todo por uma série de processos. A gente vem desde 2020 vivenciando situações, astrologicamente falando, né, bastante importantes. Essa última lunação que nós tivemos, que foi a lua cheia em Escorpião, em Touro, perdão, né? E foi um término de um processo, não término, porque nada termina, né? Foi o coroar de um processo muito forte. A gente viveu situações muito difíceis, muito pesadas e temos vivido isso. E agora a gente está na lua minguante, uma lua minguante que vai dar depois, né, início à lua nova em Sagitário, que serão outros tempos. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa lua minguante, para a gente tentar arrematar essas pontas todas que ficaram soltas, que podem ter ficado soltas desse processo ao longo do ano. A gente está chegando no final do ano e sempre, né, final de ano, começo de ano, é sempre um renovar de esperanças, de expectativas, de uma série de coisas. Bom, tudo isso falado, vamos tentar entender um pouco, e não vou me alongar muito, sobre essa lua minguante que acontece em Leão. Tá? A lua vai estar em Leão, né? E ela faz uns aspectos bastante fortes no céu, tá? Bom, primeiramente eu queria dizer que é uma lua que faz várias figuras no céu. Já falei para vocês sobre o dedo de Deus, o Iod, em que são, na verdade, dois aspectos tensos, que são os aspectos de quincúncio, né? O quincúncio é um aspecto incomodativo, ele é diferente da quadratura, em que você tem que ajustar. O quincúncio são duas energias que não tem nada a ver uma com a outra, então é aquele desconforto, aquele eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui, né? E que eles são unificados através de um sextil. Então tem um planeta que é ponta, né, nesse quincúncio, e que ele, vamos dizer assim, é o mestre de cerimônias, né, aquela pessoa que recebe toda aquela energia. Nesse mapa, né, tem vários iodes, 3 pelo menos, né, para a gente poder começar a brincar aqui. E são 3 iodes que vão envolver planetas fortes, entre eles a Lua, que é um planeta forte nesse processo, porque é uma lua que é a lua minguante, que é uma lua que faz um quadrado com o Sol, muito astrologuês, né? Mas enfim, ela já está tentando ajustar algumas coisas aí. Toda lua minguante é sempre um processo de deixar ir algumas coisas, de tentar harmonizar outras, de se preparar para um novo ciclo, né? Fazendo uma avaliação honesta, coerente com aquilo que eu deixei para trás, o que ficou faltando fazer, etc, 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 tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter um iode formado por Lua, Plutão e Júpiter e Netuno, tá? Esse iode, ele é bastante poderoso porque envolve a Lua, como eu falei, em Leão, né? E ele também fala um pouco assim da gente abandonar um pouco as nossas ilusões, né, idealizações, e as nossas certezas absolutas sobre as coisas. Nem tudo é exatamente como a gente pensava que seria, né? E às vezes a gente é surpreendido pelo acaso, tá? Afinal de contas, Urano está aí trazendo muitas situações para a gente, já que ele faz conjunção ainda com o nó do norte, em que está trazendo muitas situações diferentes, inusitadas, repentinas, surpreendentes e por aí vai, tá? Então eu acho que esse primeiro iode pede pra gente justamente isso, né? Que a gente tenha coragem, né? Assim, porque vai trabalhar muitas emoções esse ódio aí, né? Da gente abandonar algumas ilusões que a gente guardou, sei lá por quê, né?
e algumas certezas absolutas que a gente tem. Eu acho que esse é o processo. Tem um segundo iode aí que vai juntar de novo, né? Aí nesse iode é Plutão, que vai ser o receptor, né? Que vai ser aí o mestre de cerimônias aí, né? E ele vai, na verdade, ele vai trabalhar com a Lua, de novo, né? E com Marte, tá? Esse Marte em Gêmeos, retrógrado, como a gente está vendo, o Marte em Gêmeos, ele já é um Marte muito agitado, muito impaciente, tá? Mas impaciente mentalmente falando, principalmente, tá? Ele fala de discussões, de uma série de questões aí, né? Mas eu acho que aqui nesse processo que a gente tem aqui, ainda mais porque vai envolver tanto Marte como Plutão, os dois regentes do Sol, né, que está em Escorpião, tá? E aí eu acredito que é meio assim, né? Até porque esse Plutão tá fazendo uma oposição, enfim. Realmente tem que deixar para lá muita coisa, né? Os ódios, as traições, as raivas desenfreadas, elas precisam ser melhor esclarecidas. Para você mesmo, é um ato de autoconhecimento mesmo. Então, né? Vamos deixar aí algumas coisas, porque não adianta ficar represando tantas situações desagradáveis, tá? Um outro aspecto aqui também de iode, a gente vai ter Marte agora como centro, né? Com Mercúrio e Plutão no quincúncio aí, né? Ou seja, eu acho que, de novo, reforça, porque em astrologia é isso, são os reforços que acontecem, né? Então as coisas não são de uma maneira só, não é só um aspecto que marca qualquer situação, é repetição de formas diferentes, né? Fala diferente, né? Mas enfim, dessa situação que tá ali. Bom, nesse aspecto aqui especialmente, eu acho assim que a gente tem que dosar a questão da palavra, porque a palavra pode matar, né? Eu acho que é bem por aí. Ameaça, né? Ao você criar ideias na cabeça da pessoa ou ilusões, isso pode levar alguém à morte ou alguma situação à morte, né? É bem assim, gente, bem trágico, porque isso é uma lua minguante, não vamos deixar ir, né? Vamos deixar ir algumas situações aí. O que isso me sugere aqui dessa lua minguante, né? Até porque Sol está conjunto com Mercúrio, uma série de coisas. A gente vai ter muita clareza, profundidade, perspicácia para perceber o que está por trás das coisas, né? É claro que ainda existe toda uma situação, já que Marte faz ainda um aspecto, né, com Netuno e vai fazendo durante um tempo, né, de muita confusão, né, de muita dificuldade de enxergar. Mas eu acho que esse processo é tipo assim, vamos deixar o véu cair, vamos olhar as coisas com mais racionalidade, né, com mais clareza e com mais profundidade. O que está por trás disso? Se vocês pararem para observar, muito das fake news, muito das questões que se tornou bandeira atualmente, né, dos tempos para cá, nesses últimos 4 anos, para ser mais precisa, eu vou falar de uma delas que é da minha área, educação, que eu conheço bastante, com relação ao Paulo Freire, né? Gente, só fala mal de Paulo Freire quem não conhece a obra dele, né? Porque no momento que a pessoa conhece, ela percebe que ali tem muita coisa interessante. Enfim, o que eu queria dizer com isso, eu não vou aqui polemizar situações, é que a gente precisa olhar as coisas de mais perto e com mais profundidade. Compreender e entender antes de sair divulgando situações, questões, fake news, né? A respeito de coisas que realmente não faz sentido, né? Da gente olhar com mais profundidade, porque muitas coisas que se diz por aí, se você vai para um exame mais profundo, você vê que não é bem assim, né? Então, é realmente buscar a racionalidade nesse processo aí, tá? O Quiron, ele vai estar de alguma maneira envolvido, né? Porque, assim, tem muitas feridas que a gente precisa realmente curar. Se bem que Quiron é uma ferida que não se cura, mas pelo menos a gente tem que ter consciência de que ela existe e controlá-la. Existe uma série de doenças que a gente conhece por aí que não tem cura, mas tem controle. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente tem que perceber. E nisso entra muito a questão do que é autoexpressão, do que é identidade, né? Do que é individualidade, do que é o que eu quero, tá? Não que você não tenha que se autoexpressar, nada disso, mas vamos dosar isso daí, né? Até onde, né, essas questões, elas realmente ultrapassam ou não
os limites da civilidade. Eu acho que é um pouco por aí. Bom, portanto, Lua, Plutão e Marte estão extremamente mexidos nesse processo aí. E para terminar isso daqui, essa Lua com Saturno, né, faz uma oposição, é tipo assim, eu preciso estruturar melhor as minhas emoções. Ainda continuam fortes emoções, as piores, acredito eu, que já passaram, mas ainda tem muita coisa para ser acertada, muita coisa para ser controlada. Então eu acho que essa Lua em Leão pede de você ter essa autenticidade, né, de você ter essa nobreza, né, de realmente perceber onde é que você está fora da casinha. Eu acho que é por aí. Portanto, o que fica para mim de recado dessa lua minguante é justamente isso. É o momento final para a gente acabar de deixar ir as coisas que precisam ir, porque a gente vai entrar numa lua nova que é muito esfuziante, né? Que é uma lua nova bastante poderosa em termos de luz, de leveza. Mas isso eu falo no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte, envia para os seus amigos, se inscreve no canal. Você já sabe o que fazer. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!